Projeto Traças Digitais. Audiolivros para a formação de leitores, professores e comunidade. Departamento de Humanidades e Educação. Unijuí. Conteúdo acessível para deficientes visuais. Para mais informações, acesse gg.gg/traças digitais Unijuí. Conto A Confraria dos Espadas, de Rubem Fonseca, narrado por Estevam Guetens da Silva, Matheus Bernardo Teis e Lívia Sausen Hartmann. Turma 221 da Escola Centro de Educação Básica Francisco de Assis, EFA. Fui membro da Confraria dos Espadas. Ainda me lembro de quando nos reunimos para escolher o nome da nossa irmandade. Argumentei, então, que era importante para a nossa sobrevivência que tivéssemos nome e finalidades respeitáveis. Dei como exemplo o que ocorrera com a Confraria de São Martim, uma associação de apreciadores de vinho que, como personagem do Essa, venderiam a alma ao diabo por uma garrafa de Romané Conti, 1858, mas que ficou conhecida como uma fraternidade de bêbados e, desmoralizada, fechou suas portas. Enquanto a Confraria do Santíssimo, cujo objetivo declarado é promover o culto de Deus sob a invocação do Santíssimo Sacramento, continuava existindo. Ou seja, precisávamos ter título e objetivos dignos. Meus colegas responderam que a sociedade era secreta, que de certa forma ela já nascia desmoralizada, isso foi dito ironicamente, e que seu nome não teria a menor importância, pois não seria divulgado. Acrescentaram que a maçonaria e o rosacruzismo tinham originalmente títulos bonitos e respeitáveis objetivos filantrópicos e acabaram sofrendo todo tipo de acusação, de manipulação política a sequestro e assassinato. Eu insisti, pedi que fossem sugeridos nomes para a confraria, o que acabou sendo feito, e passamos a examinar as várias propostas sobre a mesa. Depois de acaloradas discussões, sobraram 4 nomes. Confraria da Boa Cama foi descartada por parecer uma associação de dorminhocos. Confraria dos Apreciadores da Beleza Feminina, além de muito longo, foi considerado reducionista e esteticista. Não nos considerávamos estetas, no sentido estrito. Picasso estava certo ao odiar o que denominava jogo estético. Afinal, o que era beleza? Nossa confraria era de fodedores, e como disse o poeta Whitman, num poema corretamente intitulado A Woman Waits for Me, sexo contém tudo: corpos, almas, significado, provas, purezas, delicadezas, resultados, promulgações, canções, comandos, saúde, orgulho, mistérios maternal, leite seminal, todas as esperanças, benefícios, doações e concessões, todas as paixões, belezas e delícias da terra. Confraria dos Mãos Itinerantes, sugerido por um dos poetas do nosso grupo, que ilustrou sua proposta com um poema de John Donne, Seduction, Listens my roving hands, and let them go before, behind, between, above, below. Tínhamos muitos poetas entre nós, evidentemente. Ainda que pertinente pela sua singela ao privilegiar o conhecimento através do tato, foi descartado por ser um símbolo primário dos nossos objetivos. Enfim, depois de muita discussão, acabou sendo adotado o nome Confraria dos Espadas. Os irmãos mais ricos foram seus principais defensores. Enfim, depois de muita discussão, acabou sendo adotado o nome Confraria dos Espadas. Os irmãos mais ricos foram seus principais defensores. Os aristocratas são atraídos pelas coisas do submundo. São fascinados pelos delinquentes, e o termo espada, como sinônimo de fodedor, veio do mundo marginal. Espada fura e agride. Assim é o pênis, tal como vem. Erroneamente, bandidos e ignorantes em geral. Sugeri que se algum nome simbólico fosse usado por nós, deveria ser o de uma árvore ornamental, cultivada por causa de suas flores. Afinal, o pênis é conhecido vulgarmente como pau ou cacete. Pau é o nome genérico de qualquer árvore em muitos lugares do Brasil, mas, corretamente, não é o dos arbustos, que tem um tronco frágil. Só que meu arrazoado foi por água abaixo, quando alguém me perguntou que nome a confraria teria. Confraria dos paus? Dos caules? E eu não soube responder. Espada, conforme meus opositores, tinha força vernácula, e a Rafa Meia, mais uma vez, dava sua valiosa contribuição ao enriquecimento da língua portuguesa.
Como membro da Confraria dos Espadas, eu acreditava, e ainda acredito, que a cópula é a única coisa que importa para o ser humano. Poder é viver, não existe mais nada. Como os poetas sabem muito bem. Mas era preciso uma irmandade para defender esse axioma absoluto? Claro que não. Havia preconceito, mas esse não nos interessava. As repreensões sociais e religiosas não nos afetavam. Então qual foi o objetivo da fundação da confraria? Muito simples, descobrir como atingir plenamente o orgasmo sem ejaculação. A rainha de Aragão, como conta Montaigne bem antes desse antigo reino unir-se de Castela no século XV, depois de madura liberação do seu conselho privado, estabeleceu como regra, tendo em vista a moderação requerida pela modestia dentro dos casamentos, que numera de 6 cópulas por dia era o limite legal necessário e competente. Ou seja, naquele tempo, um homem e uma mulher copulavam de maneira competente e modesta, 6 vezes por dia. Flaubert, para quem une once de sperme per deux fatigue plus que la 3 litres de sangue, já falei disso num dos meus livros, achava 6 cópulas por dia humanamente impossível, mas Flaubert não era, sabemos, uma espada. Ainda hoje acredita-se que a única maneira de gozar é através da ejaculação, apesar de os chineses há mais de 3.000 anos afirmarem que o homem pode ter vários orgasmos seguidos sem ejacular, assim evitar a perda da onça de esperma que fatiga mais do que uma hemorragia de 3 litros de sangue. Os franceses chamam de petit mort a exaustão que segue a ejaculação, por isso um dos seus poetas dizia que a carne era triste, mas os brasileiros dizem que a carne é fraca. Em todos os sentidos, o que me parece mais pugnante é pior, ser fraco do que triste. Calcula-se que um homem ejacula em média 5.000 vezes durante sua vida, expelindo um total de 1 trilhão de espermatozoides. Tudo isso para quê e por quê? Porque na verdade somos ainda uma espécie de macaco, e todos funcionamos como um banco genético rudimentar quando bastaria que apenas alguns assim operassem. Nós, da Confraria dos Espadas, sabíamos que o homem, livrando-se de sua atrofia simiesca, apoiado pela peculiaridades virtudes de sua mente, nosso cérebro não é, repito, o de um orangotango, poderia ter vários orgasmos consecutivos sem ejacular. Orgasmos que lhe dariam ainda mais prazer do que aqueles de ordem seminal, que fazem do que o homem apenas um instrumento cego do instinto de preservação da espécie. E esse resultado nos encheu de alegria e orgulho. Havíamos conseguido, através de elaborados e penosos exercícios físicos e espirituais, alcançar o múltiplo orgasmo sem ejaculação, que ficou conhecido entre nós pelo acrônimo MOSE. Não posso revelar que exercícios eram esses, pois o juramento de manter o segredo me impede. A rigor, eu nem mesmo poderia falar do assunto, ainda que desta maneira restrita. A Confraria dos Espadas funcionou muito bem durante os 6 meses que se seguiram à nossa extraordinária descoberta. Até que um dia um dos nossos confrades, poeta como eu, pediu a convocação de uma Assembleia Geral da Confraria, para relatar um assunto que considerava de magna importância. A mulher dele, percebendo a não ocorrência de emissões semini durante a cópula, concluíra que isso poderia ter várias razões, que em síntese seriam: ou ele estava economizando o esperma para outra mulher, ou então fingia sentir prazer quando na verdade agia mecanicamente como um robô sem alma. A mulher chegou a mesmo a suspeitar que nosso colega fizera um implante no pênis para mantê-lo sempre rijo, alegação que ele facilmente provou ser infundada. Enfim, a mulher do poeta deixara de sentir prazer na cópula. Na verdade, ela queria a viscosidade do esperma dentro da sua vagina ou sobre a sua pele. Essa secreção pegajosa e branca lhe era um símbolo poderoso de vida. Sexo, como queria Whitman, afinal incluía o leite seminal. A mulher não disse, mas com certeza o exaurimento dele, macho, representava o fortalecimento dela, fêmea. Sem esses ingredientes ela não sentia prazer. E, aqui vem o mais grave, se ela não sentia prazer, o nosso confrade também não o sentia, pois nós, da Confraria dos Espadas, queremos que nossas mulheres gozem também. Esse é o nosso motto. Não cito em latim para não parecer pernóstico, já usei latim antes. Gozar fazendo gozar. Ao fim da explanação do nosso confrade, a assembleia ficou em silêncio. A maioria dos membros da confraria estavam presentes. Acabávamos de ouvir palavras inquietantes. Eu, por exemplo, não ejaculava mais, desde que conseguira dominar o grande segredo da confraria,
Mose. Eu não produzia mais uma gota sequer de sêmen, ainda que todos os meus orgasmos fossem muito mais prazerosos. E se a minha mulher, que eu amava tanto, pedisse, e ela poderia fazer isso a qualquer momento, que eu ejaculasse sobre os seus delicados seios alabastrinos? Perguntei a um dos médicos da confraria. Havia vários médicos entre nós. Se eu poderia voltar a ejacular. A medicina nada sabe sobre o sexo. Essa é uma da lamentável verdade. E o meu colega respondeu que isso seria muito difícil, tendo em vista que eu, como todos os outros, criara uma forte dependência àquele condicionamento físico e espiritual, que ele já tentara usando todos os recursos científicos a que tinha acesso, anular essa função sem conseguir. Todos nós, ao ouvir a terrível resposta, ficamos extremamente consternados. Logo, outros confrades disseram que enfrentavam o mesmo problema, que suas mulheres começavam a achar artificiosa ou então assustadora aquela inesgotável ardência. Acho que me tornei um monstro, disse o poeta que trouxera o problema ao nosso coletivo. E assim terminou a confraria dos espadas. Antes da debandada fizemos todos um juramento de sangue de que jamais revelaríamos o nosso segredo do múltiplo orgasmo sem ejaculação, que ele seria levado para o nosso túmulo. Continuamos tendo uma mulher à nossa espera, mas essa mulher tem de ser trocada constantemente, antes de descobrir que somos diferentes, estranhos, capazes de gozar com infinita energia sem derramamento de sêmen. Não podemos nos apaixonar, pois nossas relações são efêmeras. Sim, eu também me tornei um monstro e meu único desejo na vida é voltar a ser um macaco. Fim do conto A Confraria dos Espadas, de Rubem Fonseca, narrado por Estevão Guetemes da Silva, Matheus Bernardo Teis, Lívia Salzenhar, da turma 221, Escola Centro de Educação Básica, Francisco de Assis, EFA. Projeto Traças Digitais. Audiolivros para a formação de leitores, professores e comunidade. Departamento de Humanidades e Educação. Unisui. Conteúdo acessível para deficientes visuais. Para mais informações, acesse gg.gg/traçasdigitais Unisui.